A cannabis, ela tem um potencial de atuação, principalmente modulador do sistema nervoso central e um potencial anti-inflamatório muito significativo. Então, esses são os dois aspectos principais, assim, que a gente precisa ter em mente. E falar, né, lembrar que a gente está falando aqui de medicação, eu não estou falando do uso, né, de maconha. Esse é o primeiro aspecto que na consulta a gente precisa levar em consideração. Tirar, assim como eu tirei da minha cabeça, como eu te falei no início, né, tirar esse estigma de que é uma coisa deletéria, de que é uma coisa, né, relacionada ao uso apenas recreativo, e que não é isso. Até isso, né, foi incumbido na nossa cabeça, foi colocado na mentalidade mundial, mas quando a gente vai fazer o estudo retrospectivo de como que foi esse processo, a gente vê que tudo isso tinha um cunho, né, para variar, muito mais político e econômico do que realmente um cunho educacional, ou um cunho, né, voltado, ou um aspecto voltado para realmente proteção, né, dos seres humanos. Não foi isso que aconteceu. O Dinho está falando aqui, Jéssica, que teve 2 AVCs por má formação arteriovenosa e que fuma todos os dias, e que ele sabe que inalado pode não ter muitos pontos positivos, mas me sinto muito bem. Eu queria que eu chamei a atenção aqui do comentário dele, porque eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque talvez também é uma falta de conhecimento que existe de qual que é a melhor forma de administração, o que realmente faz efeito, né? Para as pessoas também não saírem usando de uma forma... Com certeza. Primeiro, tem que ter um médico para prescrever realmente. Sim. E para orientar em relação a tudo isso, né? Mas, de qualquer maneira, eu acho que que é importante trazer todo esse conhecimento para as pessoas, já saberem como que é a melhor forma de administração. O que você pode falar sobre isso? Bom, a primeira questão é a prescrição, né, de cannabis, ela é destinada, né, sempre a doenças nas quais, ou a sintomas, né, relacionados a algumas doenças para os quais a gente já fez alguma tentativa com as medicações padronizadas, né, com as medicações que são consideradas assim, padrão ouro, ou para tratamento daquela doença, ou para controle sintomático de algum sintoma mesmo relacionado àquela moléstia, e que o paciente se tornou refratário. Os critérios de refratariedade, eles vão variar, né, dependendo do que a gente está falando. A gente tem o critério de refratariedade diferente, por exemplo, no caso, né, da espasticidade. O critério de refratariedade é diferente para um paciente que é epiléptico. Então, o primeiro ponto é, eu preciso esgotar as minhas opções terapêuticas convencionalmente aceitas, né, os tratamentos já padronizados pela alopatia, né, seguir os guidelines. É por isso que é importante que tenha, né, o médico seja realmente especialista, né, e saiba os próximos passos, né, como que vai se dar esse segmento. E a partir de rapidinho, então assim, só para não passar, o que você está dizendo é que os pacientes que têm alguma alteração, no caso que a gente está falando aqui de alterações neurológicas do AVC, precisam ser acompanhados por um neurologista. Com certeza, certeza. Né? Os pacientes que eles são considerados pacientes eleitos para prescrição de cannabis, né? E os médicos que são prescritores que fazem isso de forma séria, né? A gente sempre indica que o paciente precisa ter um especialista acompanhando. Se for uma criança que for me procurar, essa criança ela precisa ter um acompanhamento conjunto de um neurologista infantil. Eu não sou neurologista infantil, sou neurologista de adulto. Isso é importante falar, Jéssica, porque volta e meia, isso ainda é uma realidade que chega até a mim, com muita frequência. As pessoas que têm AVC e que não fazem acompanhamento com o neurologista. Então, eu acho que isso é, né, é primordial, né? Vamos dizer assim. Sim, é primordial. Bom, e até porque muitas vezes, né, a causa do AVC não é descoberta. O paciente teve AVC, muitos deles têm AVC jovem, não descobrem a causa, né, saem do hospital só com o diagnóstico de AVC. E muitas vezes pode ser uma causa que vai levar a uma recorrência, e na maioria das vezes uma recorrência precoce, que vai gerar ainda mais perda, né, de autonomia desse paciente aí no futuro, com consequente risco de morte e piora da sua qualidade de vida em geral. Então, sempre, né, qualquer indicação, o ideal é que o paciente seja acompanhado por um médico especialista.
E aqui, lógico, eu estou falando da neurologia, mas a gente tem médicos gastroenterologistas, né, que prescrevem canabidiol, porque as doenças inflamatórias intestinais têm uma resposta também primorosa quando, né, é indicado o óleo, né, quando existe essa necessidade. E do ponto de vista, então, né, do uso, o uso ele é destinado, como eu falei, sempre do ponto de vista médico, quando a gente já tem uma entidade que o paciente se tornou refratário ao tratamento convencional, né? O canabidiol hoje em dia, isso vai mudar e eu acredito que não vai demorar por conta da quantidade de estudos científicos que estão sendo publicados em todas as áreas médicas, né? No geral, a gente já tem estudo para profilaxia, por exemplo, tratamento da fase aguda do AVC, já que é o nosso foco, tratamento da fase aguda de infarto agudo do miocárdio, a prevenção secundária, né, como profilaxia até de AVC, profilaxia de infarto, doenças hematológicas, porque ele interfere na hematopoiese, tratamento de osteoporose, tratamento de doenças inflamatórias intestinais, tratamento de câncer, câncer primário do sistema nervoso central, tratamento de metástase, dor, ansiedade, transtorno bipolar, pânico. Então, o que eu tô falando aqui é só explicando um pouco. A fisiopatologia já mostra isso, né? A fisiologia do sistema endocannabinoide é um sistema que realmente funciona como um maestro. Ele modula todos os outros sistemas corporais que a gente tem. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente consegue ver racionalmente as indicações e os prós e os contras desse uso, né?